Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho num tema que, olha, parece um labirinto. Direitos autorais no Brasil. Um labirinto cheio de armadilhas. Total. E o nosso guia aqui é um material muito bom da Escola Nacional de Administração Pública. A pergunta de partida parece simples, né? Alguém cria uma música, um livro, um filme, e aí? E aí, como é que o resto do mundo pode usar isso? Exato. Quem pode usar? Como? E o que talvez seja mais interessante, quando é que a gente pode usar sem precisar pedir licença? Pois é. E o legal desse assunto é a tensão que existe por trás dele. É uma briga de gigantes. De um lado, você tem o criador, que, com toda razão, quer proteger sua obra e, claro, viver do seu trabalho. O direito dele. O direito dele. E do outro, a gente tem a sociedade que quer acesso à cultura, à informação, à educação. E a nossa lei, a Lei de Direitos Autorais, a famosa LDA, fica ali no meio tentando ser o juiz dessa partida. Boa. Então, para a gente não se perder nesse jogo, vamos organizar a nossa análise. Primeiro, que tal a gente entender a parte mais, digamos, comercial? Como os direitos de uma obra são passados para frente. A transferência, isso. Depois, a gente investiga o outro lado. Quando é permitido usar uma obra sem autorização. As tais limitações. O uso livre. Isso. E por fim, vamos ver como a justiça tem apitado esse jogo. Porque, com a tecnologia, o campo ficou bem mais bagunçado, né? Completamente. Para começar, tem um ponto que, assim, acho que muita gente confunde. A diferença entre direitos morais e direitos patrimoniais. Ah, isso é fundamental. Os direitos morais são, tipo, a paternidade da obra. O direito de ter seu nome na capa do livro. Isso é seu para sempre, não dá para vender, não dá para transferir. É parte de quem você é como autor. Exato. Agora, os direitos patrimoniais. Bom, aí é a grana. É a exploração econômica da obra. E são esses que podem ser negociados. E é aí que a lei entra para organizar a conversa, imagino. Exatamente. O artigo 49 da LDA bota a ordem na casa. E o material DENAP destaca uns pontos que são, olha, cruciais. Primeiro, se for para transferir todos os direitos, só vale com contrato escrito. Preto no branco. Nada de acordo de boca, então. Nada. E se não tiver contrato escrito, aí a lei já assume um prazo máximo, 5 anos. É uma forma de proteger o criador. Entendi. Outra coisa, o contrato, por padrão, só vale no Brasil. Para valer lá fora, tem que estar escrito. E agora vem a regra de ouro, talvez a mais importante hoje em dia. Qual? A transferência só vale para os jeitos de usar a obra que já existiam na data do contrato. Peraí, isso é gigante. Me dá um exemplo prático. Simples. Você assinou um contrato nos anos 80 para um disco de vinil. Esse contrato, por essa regra, não dá a ninguém o direito de colocar sua música numa plataforma de streaming hoje. Porque streaming não existia. Porque nem se sonhava com isso. É uma trava de segurança importantíssima para o autor, para evitar que ele tenha cedido direitos sobre tecnologias que ele nem imaginava. Faz todo sentido. E a lei usa uns termos que, para mim, sempre soaram meio parecidos. Licença, cessão, eu achava que era tudo a mesma coisa, sabe? Qual é a diferença real entre uma licença e uma cessão? A diferença é total, muda tudo. Pensa assim, a licença é um aluguel. Um aluguel, gostei da analogia. Você autoriza alguém a usar a sua obra, mas a obra continua sendo sua. O inquilino mora no apartamento, mas o dono continua sendo você. Essa licença pode ser paga, pode ser de graça, exclusiva para uma pessoa só ou não. Ok, aluguel. E a cessão? A cessão é a venda. Você transfere a titularidade daquele direito. Quem compra, o chamado cessionário, vira o novo dono. É um passo muito mais sério e, por isso, a lei exige que seja por escrito. Nossa, e o exemplo que o material usa para ilustrar isso com o Alquimista, do Paulo Coelho, é genial. Acho que vale a pena a gente passar por ele. Com certeza, ajuda a materializar a ideia. Vamos lá. Cenário 1. Um diretor de teatro lá de Fortaleza quer adaptar o livro. Certo. Nesse caso, ele pode conseguir uma licença parcial. O Paulo Coelho autoriza o diretor a transformar a obra apenas em peça de teatro. Ponto. Ele não pode fazer um filme, nada disso. Nada. É um uso específico e limitado. E se ele quisesse mais liberdade, mas sem comprar nada? Aí a gente vai para o cenário 2. Uma licença total,
mas por um tempo determinado, digamos 5 anos. Com essa licença, o diretor pode fazer o que quiser, peça, filme, musical, história em quadrinhos, A imaginação é o limite. por 5 anos. Acabou o prazo, os direitos plenos voltam para o Paulo Coelho, o imóvel volta para o dono original. É o aluguel com direito a fazer reforma. Entendi. Agora vamos para a venda, a cessão. Como seria uma cessão parcial nesse caso? O diretor compra permanentemente o direito de adaptar o Alquimista para o teatro. Esse direito específico agora é dele. Para sempre. Então, se daqui a 10 anos o próprio Paulo Coelho quisesse autorizar outra pessoa a fazer uma peça, Não poderia. ele não é mais o dono desse direito específico, ele o vendeu. Caramba. E o último cenário, a paulada final, a cessão total, aí é a venda completa. O diretor compra todos os direitos patrimoniais da obra. Se amanhã uma gigante do streaming quiser fazer uma série de O Alquimista, vai ter que negociar com o diretor de teatro. E não mais com o Paulo Coelho. Exato. O Paulo Coelho será para sempre o autor, o criador moral, mas o dono do negócio, dos direitos econômicos, agora é outro. O que esse exemplo brilhante deixa claro é a importância de ler cada vírgula do contrato, né? Totalmente. E além ainda dá uma colher de chá para o autor. O mesmo artigo 49 diz que se o contrato for vago, se não estiver tudo bem especificado, a interpretação da justiça vai ser sempre restritiva. Ou seja, Na dúvida, se entende que foi transferido o mínimo possível para cumprir o objetivo do contrato. É uma rede de segurança contra acordos mal feitos. ok, entendemos o lado comercial, a proteção de quem cria. Mas e aquele outro prato da balança que você falou no começo? O interesse da sociedade em acessar essa cultura toda. É aqui que a lei reconhece que uma obra não é só uma mercadoria. Ela tem uma função social. E por causa disso, o artigo 46 da LDA cria uma lista de situações em que usar uma obra não é considerado uma ofensa aos direitos autorais. É o chamado uso livre. E o que tem nessa lista? Tem coisas que a gente usa todo dia e nem percebe. Por exemplo, a imprensa pode citar trechos de obras, reproduzir notícias, discursos públicos, desde que cite a fonte, claro. O objetivo é fazer informação circular. Certo. Outro ponto super importante, acessibilidade. É permitido reproduzir uma obra em braille ou em outro formato para pessoas com deficiência visual, desde que não tenha fins comerciais. Aqui é uma escolha clara da lei. O acesso à cultura para esse grupo é prioritário. E para o estudante, por exemplo, aquela cópia de um capítulo de livro para a prova. Entra aí também. A lei permite a reprodução de pequenos trechos para uso privado de quem copia, sem intuito de lucro. É a famosa cópia privada. E também a citação desses trechos num trabalho acadêmico, numa tese. Mas aí tem uma armadilha, né? A expressão pequenos trechos. O que é um pequeno trecho? A lei define isso? Não define. E esse é um dos maiores debates. É uma área cinzenta total. O que acontece na prática, e o material da ENAP aponta isso, é que as próprias instituições tentam criar regras internas. Tipo as universidades. Exato. Algumas adotam um limite de 10%, 20% da obra. A OSP, por exemplo, numa resolução lá de 2005, considerou que um capítulo de livro ou um artigo inteiro de revista se encaixaria como pequeno trecho para uso pessoal de quem pede a cópia na biblioteca. Ah, então é daí que vem o famoso limite da Xerox da faculdade. Basicamente, sim. É uma tentativa de dar alguma segurança jurídica onde a lei deixou um vácuo. Mas não é uma regra nacional. É um acordo local, digamos assim. Entendi. E numa área tão crítica como a educação, como fica a vida de um professor que precisa usar um filme na aula ou tocar uma música? Esse, para mim, é o ponto mais problemático da nossa lei. Ela é muito, mas muito restritiva com a educação. Aluno pode fazer anotação, mas não pode publicar. Escolas podem ter apresentações de música, mas só para fins didáticos e sem cobrar nada. Onde está o problema, então? O problema é o artigo 68. Ele é muito duro com o que chama de execuções públicas em locais de frequência coletiva. E nessa lista entram órgãos públicos, o que, por tabela, inclui escolas e universidades públicas.
Não há uma exceção clara, grande e segura para o uso educacional. O que deixa os professores numa insegurança jurídica enorme. Gigantesca. E tentaram arrumar isso, né? O material cita que houve propostas de reforma da lei. Uma delas queria criar de vez uma exceção ampla para fins educacionais. Resolveria o problema. Mas não foi para frente. Não. E pior, surgiu outra proposta que o material chama de retrocesso. A ideia era não criar regra nenhuma e deixar cada caso ser decidido por um juiz. Imagina o caos. Um professor teria que esperar um processo para saber se o que ele fez na aula era permitido ou não. Totalmente impraticável. Essa situação na educação parece mesmo um beco sem saída. A lei não ajuda, a reforma não anda. Alguém teve que decidir isso na prática, né? Como o judiciário tem se virado? Exatamente. Com a lei parada no tempo, a bola caiu no colo dos juízes. E aqui o nosso material aponta para um caso que foi um verdadeiro divisor de águas. Um recurso especial julgado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em 2011. Conta essa história. O que aconteceu? Foi o seguinte: uma escola religiosa no Espírito Santo fez um evento para a comunidade, gratuito, sem fins lucrativos. E nesse evento tocaram umas músicas. Aí o ECAD, o órgão que arrecada os direitos autorais de músicas, processou a escola. Cobrando pela execução das músicas. Isso. E se você olhasse só a letra fria da lei, o ECAD tinha razão. Mas o STJ decidiu diferente, imagino. Completamente diferente. O STJ deu ganho de causa para a escola. E o argumento foi, assim, transformador. Os ministros disseram que o direito autoral, por mais importante que seja, não vive numa ilha. Ele tem que conviver com outros direitos. Exato, tem que conviver com outros direitos fundamentais da nossa Constituição. O direito à educação, à cultura, à liberdade de religião. E a grande virada foi o STJ dizer que aquela lista de exceções do artigo 46 que a gente falou não é uma lista fechada. Como assim não é fechada? Mas outras situações que não estão escritas ali também podem ser consideradas exceções. Uau! Mas isso não cria uma insegurança enorme do outro lado? Como um músico ou uma editora vai saber quando a obra pode ser usada de graça? Se a lista é aberta, a regra vira depende? Essa é a crítica perfeita. E para evitar que virasse uma decisão arbitrária, depende do humor do juiz, o STJ usou uma ferramenta. Eles importaram um método de análise de acordos internacionais que o Brasil assinou. É o famoso teste dos 3 passos. Teste dos 3 passos. O que é isso? É um checklist, um processo lógico para guiar a decisão. Passo 1. O uso da obra acontece em casos especiais. Ok. Passo 2. Esse uso não pode conflitar com a exploração normal da obra. E passo 3. Ele não pode prejudicar injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. Tem que passar pelos 3 filtros para ser liberado. Entendi. Vamos aplicar isso ao caso da escola, então. Passo 1. Era um caso especial. O STJ entendeu que sim. Era um evento religioso, comunitário, sem fins lucrativos, não era um festival de música comercial, era algo pontual. Certo. Passo 2. Não atrapalhava a exploração normal da obra. Isso significa que o evento da escola não fez ninguém deixar de comprar um CD ou ir a um show dos artistas? Exatamente essa lógica. A conclusão foi que não havia concorrência. Ninguém deixou de ir a um show para ir à festa da escola. E se passa no passo 2? O passo 3 fica mais fácil. Se não atrapalhou o mercado da obra, não causou um prejuízo injustificado aos autores, passando pelos 3 filtros, o STJ disse, ok, nesse caso específico, a liberdade de culto e o propósito do evento pesam mais que o direito patrimonial do autor. Que virada de chave. Na prática, então, o judiciário usou uma ferramenta internacional para dar mais flexibilidade a uma lei nacional que já estava envelhecida. Perfeito. E o texto destaca o voto de um dos ministros, Masami Ueda, que celebra a decisão como uma nova visão. Ele basicamente admite que a lei sozinha não dá conta e que a solução está em ponderar e equilibrar os pratos da balança usando a Constituição como guia. É o judiciário se adaptando ao mundo que a lei não conseguiu prever. Então, o que fica dessa nossa análise é um paradoxo, né? A gente tem uma lei de direitos autorais que, no papel,
Parece super rígida, cheia de detalhes sobre contratos e até meio ultrapassada, principalmente na parte da educação. Exato. Mas na prática, o judiciário encontrou uma espécie de válvula de escape usando princípios maiores, constitucionais e internacionais, para tornar a aplicação da lei mais flexível. Isso, e essa flexibilidade não vem do nada, ela vem dessa busca por equilíbrio. Ao usar uma ferramenta como o teste dos 3 passos, a justiça mostra que não vai olhar só para a proteção do autor. Vai olhar também para o interesse público no acesso ao conhecimento. Só que essa solução não está na lei, está na cabeça dos juízes. Exatamente, está na interpretação deles. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O material que a gente usou como base menciona as tentativas de reformar a lei, que não deram em nada. Isso joga uma luz sobre o futuro, né? Com certeza. Com a velocidade que a tecnologia avança, a gente está falando de inteligência artificial criando arte, criando texto. Será que uma lei pensada para o mundo dos livros e dos CDs ainda consegue dar conta do recado? Ou a gente vai depender para sempre da interpretação de juízes para adaptar as regras depois que o conflito já explodiu? E o que essa dependência toda significa para a segurança de quem cria e de quem usa essas obras hoje?